Bom, Gabriel, eu vou retomar o tema da economia. O senhor falou no começo, falando da desindustrialização. Eu vi seu material, suas propostas, uma parte dela fala sobre a ideia de estatizar a economia, ou ao menos uma parte dela. Eu queria que você explicasse um pouquinho quais são as áreas que acha que um governo do Estado tem que ter, tem que estatizar, quais são as áreas econômicas que ele precisa atuar estatizando, e como garantir, Gabriel, que uma empresa estatal ela seja competitiva, ela tenha eficácia e não vire um cabidão de emprego, como a gente vê muito por aí. Perfeito, Xandu. Respondendo de trás para frente, para garantir que ela atenda, né, aos interesses da população e não seja algo como um cabide de emprego ou com cheio de cargos de indicação, a gente tem que valorizar os trabalhadores e vários, né, os cargos de direção também em série de profissionais da própria empresa eleitos, como ter os conselhos populares que controlem, né, e participem da definição de prioridades de investimento dessas empresas. Então, não ser algo que repita o que fez a ditadura de, por mais que tivesse estatizado a economia, produziu grandes empresas aí corruptas, beneficiando não só militares, mas também criando aí grandes empresas no Brasil a partir de parcerias, né, das empresas públicas com empresas privadas. Sobre os espaços que a gente atuaria na economia, os setores estratégicos, né, para o desenvolvimento do Estado e que também, né, são fundamentais para a garantia dos direitos à população. E aí, uso de exemplo que a gente já tem hoje, né? O que seria o estratégico? Para a gente ter condições de se desenvolver nos setores de ponta da economia, o Brasil só conseguiu fazer isso até hoje na relação, né, de empresas públicas com a pesquisa, com a ciência brasileira também pública. Eu já citei o caso aqui do ITA e do Embraer, a gente pode pensar também no caso da Petrobras, né, e da UFRJ, e aí abro, inclusive, um pequeno parênteses para falar sobre a questão da competitividade. Por exemplo, a Petrobras descobriu não só o pré-sal, mas tinha capacidade de refino da autossuficiência dos combustíveis de gasolina quase 100%, de petróleo, de diesel e de gás também, né? Para que outras empresas entrassem aqui no país, foi preciso impor uma política de paridade de preços internacionais fizesse com que a Petrobras, mesmo produzindo em real, vendesse em dólar, o que nos sacrifica na bomba de combustível na hora de pagar, cria um aumento de custos em cadeia, né, com efeito dominó para todos os setores produtivos, que a gente tem a dependência do transporte, né, por rodovias, portanto, necessidade de diesel e dos caminhões, e precisou fazer essa política que desmonta, que privatiza refinarias, né, que faz igualar o preço para permitir que tivesse a entrada de Shell e outras grandes petroleiras, Petrobras, aqui no Brasil. Antes disso, né, a Petrobras reinava, e a gente defende esse também como um setor estratégico que tem que ser, o Brasil tem que ter um monopólio, né, da produção, extração e refino do petróleo brasileiro, que é uma riqueza do nosso país, e a Petrobras é um patrimônio público. Sobre os setores, né, então eu comentei aqui da FEPASA, então para garantia do transporte, e aí também nas rodovias, o fim das concessões, a gente paga pedágios muito abusivos. E boa parte das rodovias, antes de serem concedidas, o Estado criou e depois ela só foi melhorada com alto custo, né? A gente pagando muito caro no pedágio. A gente precisa repautar o papel do Departamento de Estrada e Rodagens para que seja capaz, né, de melhorar e expandir as rodovias por todo o estado de São Paulo, sem ter a necessidade de cobrança de pedágios abusivos para beneficiar a máfia dos transportes. O setor também das telecomunicações, a gente tinha a Telesp aqui no estado de São Paulo, que permitiu a gente produzir aqui em São Paulo, né, o primeiro satélite brasileiro no início dos anos 90. Agora a gente tem uma telecomunicação privada, ruim, recordista de reclamação no PROCON, a gente não tem nenhuma perspectiva de produzir a tecnologia do 5G. Vamos ser totalmente dependentes da sua importação, que vai aprofundar muito provavelmente a desigualdade de acesso a essa tecnologia. Hoje, no país, o acesso à internet de banda larga já é restrito a pouco mais da metade dos municípios no país. Então, para a gente universalizar esse acesso, a gente precisa de uma Telesp pública. O sistema de saneamento e água, a Sabesp, hoje no estado de São Paulo, é uma das maiores empresas de água e saneamento do país, atende mais da metade dos municípios no estado de São Paulo e tem 49,7% do seu capital em bolsa, pagando para acionistas dinheiro que poderia estar investindo na expansão da rede de tratamento de água
e de saneamento. A gente tem no Brasil hoje 100 milhões de pessoas que não têm acesso à coleta de esgoto, 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada. A gente precisa universalizar isso no estado de São Paulo, e só concluindo aqui, eu só termino com essa, depois a gente pode falar de outros. Né? A gente precisa universalizar esse acesso no estado de São Paulo, e isso só é possível com uma Sabesp 100% pública, estatal e sob controle popular, inclusive para poder administrar e gerenciar os nossos mananciais, nossas riquezas hídricas, e não sofrer, né, com uma nova crise grave como nós sofremos em 2014 e em 2015.